Estamos de volta com o Jornal Regional. O inverno nem bem começou e já tem lojista liquidando os estoques. Basta uma rápida volta pelas ruas, pelo centro comercial, para perceber que os preços despencaram. São descontos que podem chegar a até 80% em alguns casos. Mas o que será que provocou essa liquidação antecipada? A explicação pode estar na Copa do Mundo, que atrapalhou as vendas neste inverno. E não é só isso não. Será que dá para aproveitar as ofertas e economizar de verdade? Nas lojas, os descontos estão por todos os lados. Antes mesmo do fim da estação, as liquidações indicam que o período é propício para as compras. As promoções que geralmente acontecem na véspera do Dia dos Pais, em agosto, esse ano vieram mais cedo. Larissa aprovou as promoções de inverno um tanto prematuras. Para ela, essa é uma boa oportunidade de economizar e, quem sabe até com um pouquinho de sorte, adquirir aquele item que já chamava a atenção há muito tempo. Se eu não tivesse com as condições, aí eu espero que às vezes que eu acho ela pela metade do preço, né? Por isso que é bom as liquidações, que traz muita coisa boa pra gente. Às vezes até uma peça única de uma outra coleção qualquer que a gente pode usar na próxima estação. Laura também gosta de liquidações, mas às vezes não consegue esperá-las. Se eu já estava namorando a peça, é óbvio que eu vou, procurar, comprar sempre. Mas às vezes liquidação é bom. Às vezes você talvez nem esteja tanto precisando de uma peça, mas aí você acaba entrando nas lojas, gostando, pensando assim, gostei, vou levar, vou usar, achei aquilo que eu estava precisando sem precisar ficar procurando demais. Aí a gente compra, usa, gosta, ou então às vezes até guarda para depois, pensa assim, não vou usar isso agora porque não está na época, mas vou deixar lá no meu guarda-roupa porque daqui a uns tempos eu vou usar. Aqui praticamente toda a loja está em promoção. Botas, roupas de inverno femininas e masculinas e até acessórios. De acordo com a empresária Wanda Pereira, 2 fatores estimularam a antecipação das mega liquidações. A Copa do Mundo no Brasil, que reduziu o número de dias úteis e interferiu também no Dia dos Namorados, que comparado aos anos anteriores não teve o mesmo volume de vendas, e o inverno, que para uma boa parcela não está tão rigoroso assim. Como antecipar a coleção, a gente está antecipando também. E com isso nosso consumidor acaba ganhando, que a gente tem que desovar nosso produto. São produtos de qualidade, continua na moda, são peças que ainda podem ser usadas neste inverno e quem sabe até o próximo inverno. Então todos estão ganhando com essa antecipação. Nós, comerciantes, acabamos tendo um período ainda menor para trabalhar o inverno, mas nós somos obrigados a antecipar essa promoção. As vitrines indicam de 50% a 70% de desconto, mas antes de cair nas tentações das grandes liquidações, é preciso pesquisar e comparar. Compre aquilo que você realmente precisa ou que você vai fazer um look bacana. Para que o barato não saia caro, é preciso levar em consideração a necessidade, a utilidade daquilo que está sendo comprado e não fazer com que a queda de estoque queime também o seu cartão de crédito. De forma equilibrada, todo mundo fica satisfeito, lojista e consumidor. Milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. Para muitos, o problema não é a quantidade produzida pelos países, mas sim o desperdício geral de alimentos. Segundo a ONU, 1/3 do que é produzido no mundo nunca é consumido. São toneladas e mais toneladas de produtos que poderiam alimentar milhões de famílias, mas que acabam tendo as latas de lixo como destino. Uma situação que pode ser resolvida com boas ideias. Uma delas é a doação de alimentos. Em média, a Ceasa, Central de Abastecimento de Caratinga, comercializa 4.000 toneladas de alimentos todos os meses. São frutas, legumes e verduras que saem do campo para serem vendidos para proprietários de supermercados e sacolões. Diante de tanto movimento, é natural que parte desses produtos seja afetada durante o transporte e manuseio. A consequência são alimentos danificados e espalhados pelo chão. O gerente da unidade de Caratinga, porém,
garante que a quantidade de frutas e legumes desperdiçada é pequena. A gente não trabalha com cálculo, né, para saber exatamente o valor exato, mas a gente estima em torno de 0,5% a 1% dessa mercadoria pode se perder aqui no comércio, aqui dentro da Ceasa. Muitos produtos acabam caindo das caixas e são pisoteados, perdendo assim qualquer condição de consumo. Por outro lado, a maior parte dos alimentos encontrada no chão poderia ser aproveitada, mas fica esquecida pelos cantos. O gerente da Ceasa afirma que, por segurança alimentar, os vegetais não podem ser recolhidos e fornecidos para outras pessoas. Wagner afirma que a substituição de caixas de madeira por outras de plástico diminuiu o desperdício. A gente tinha um cálculo, mais ou menos, na caixa de madeira, em torno de 15% a 20% do produto, ele se perdia na banca do supermercado. Porque a caixa feria aquele produto e ele perdia o valor comercial dele, né? Ninguém compraria um produto danificado no supermercado. Com a implantação da caixa plástica, basicamente zerou essa perca pelo transporte, né? Aquela carga e descarga. O alimento que sai da Ceasa vai parar em sacolões e supermercados. Esta dona de casa olha atentamente cada unidade de frutas e legumes. Ângela afirma que se o produto tiver qualquer mancha, o tempo de conservação na geladeira é menor e que, por isso, prefere não comprar. Quando tá murcha, feia, até a visão dela, né? Você olha assim, ela tá feia. E aí não dá para levar? Aí não tem como levar. Levado um dia, 2 já estragou. Para evitar prejuízos, os supermercados realizam promoções e quando o produto não pode mais ser comercializado, ele é doado para as entidades. O gerente do supermercado afirma que 5 toneladas de vegetais são vendidos todas as semanas. O prejuízo com alimentos danificados é pequeno, mas o que pode ser consumido tem um destino certo. Dependente da hortaliça, da fruta, dos legumes, o máximo que ele aguenta é 3 dias de banca. Após os 3 dias de banca, ele fica bom para consumo, mas para comercializar ele deixa a desejar um pouco. E então esses produtos são repassados para essas entidades? Esses produtos são reaproveitados nas entidades, entendeu? De várias formas lá que eles utilizam ele. Esta entidade é uma das que recebe parte dos alimentos disponíveis para doação. Além de vegetais, as empresas doam produtos industrializados que estão próximos do fim de validade. Geralmente são validades que vão durar até 2 meses próximos. O que a gente faz? A gente pega esses alimentos, a gente recebe tudo que a gente ganha e quando eles estão em boa qualidade, a gente passa para frente com as datas da validade mais próxima e a gente faz o uso deles, porque a gente possui aqui 60 assistidos e não é difícil a gente gastar, porque nós temos refeições de café da manhã, almoço, jantar e lanches. Entre os vegetais, o que pode ser aproveitado passa por uma triagem. Além de sopas e saladas, os alimentos podem se transformar em doces. Todo dia nós temos um cardápio de vegetais variados, alface, tomate, beterraba, brócolis, cebolinha, a gente usa todos os dias. Então a gente faz o uso, a gente não se acumula. A gente usa, separa aquele tanto que a gente vai usar e geralmente a gente ganha mais ou menos, não ganha muita coisa também. E as frutas, a gente tem um cardápio de frutas de manhã e à tarde todos os dias. Como foi mostrado na semana passada pela equipe do Jornal Regional, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga enfrenta dificuldades para encontrar anestesistas. Hoje foi o último dia de atendimento dos profissionais da área na unidade de saúde. Nós conversamos com o diretor clínico do hospital para saber como fica agora a situação da instituição. As informações com Regiane Pires. Dr. Roberto Carlos disse que desde que a informação de que os 2 anestesistas haviam pedido afastamento, os membros do Conselho do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora trabalham para a solução do problema. A situação dos anestesistas em Caratinga é uma situação muito séria, porque nós tínhamos 4 anestesistas, né? Eu sou diretor clínico, eu represento os médicos e os médicos me trouxeram a reivindicação de que estava faltando anestesista. E que tinha sido um problema que já tem acontecido há um certo tempo, mas que foi piorando e agora chegou numa situação crítica. Aumentou mais ainda a demanda, o número de pacientes, quando se colocou uma maternidade, que é uma maternidade, não é de pequeno porte, é uma maternidade de grande porte, e além disso ainda existe o problema da maternidade. O centro cirúrgico, que é a maternidade, está a uns 500 metros do centro cirúrgico do hospital.
E então os 2 anestesistas pediram um afastamento porque não estavam conseguindo desenvolver o trabalho, levando inclusive risco para eles e também risco para pacientes. As reuniões, a primeira reunião foi dia 22, provocada pelos médicos. Quais são os médicos que dependem de anestesia? São aqueles médicos que mexem com cirurgia, que operam. E quem opera? Os obstetras, que é a maternidade, o principal, o ortopedista e cirurgião geral. Essa reunião aconteceu dia 22 por reivindicação deles e também dos anestesistas. A partir dessa reunião, chegou-se à conclusão que não tinha como manter o serviço sem levar risco maior à população e ao profissional. Segundo ainda o diretor clínico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, ele e membros do grupo do hospital, em conversa com o prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira, o atual administrador do município disponibilizou 6 ambulâncias para transferir os pacientes em estado de urgência e emergência. O caso que aconteceu hoje, um acidente na estrada próxima a Bom Jesus do Galho, o diretor explicou ainda, o diretor clínico, que foi um caso de solidariedade, que o anestesista veio até o hospital como forma de ajudar aquele paciente que talvez não iria aguentar fazer a transferência para outro hospital que duraria 1 hora. A resolução do problema é só com uma equipe de anestesistas mesmo, certo? Caso também venha mais um anestesista, é possível remontar esse serviço. São 3 até que se consiga mais anestesistas. Esse caso de hoje foi um caso assim, exemplo de risco extremo e de estresse para todo mundo. Esse acidente, houve uma amputação de um membro, uma amputação de uma perna, e o anestesista do Dr. Hugo foi localizado, mas assim, ele não está de plantão, foi localizado num gesto realmente de amor à medicina, de amor à vida. Então, ainda a gente está contando com isso, e além disso, além de contar com os 2 anestesistas para os casos extremos, a gente ainda estou assim otimista, e a equipe médica também, porque nós tivemos a notícia do prefeito agora há pouco que existe uma equipe no Márcio Cunha tentando fechar esse contrato de emergência de anestesistas atenderem aqui até que se monte uma equipe definitiva. O diretor disse ainda que conta com a colaboração de todos e afirmou que além das parcerias que estão sendo feitas, como a firmada com o Hospital Márcio Cunha, eles estão em busca de contratação de profissionais. Anteontem houve uma reunião na promotoria com o promotor Max a respeito, onde participaram o representante de Caratinga, secretário de saúde, assessoria do hospital, diretor e diretor clínico, e foi assim montado um esquema, um plano de contingência, eu diria uma alternativa, um plano B, tentando amenizar essa interrupção do serviço de anestesia, porque essa interrupção ela é muito grave. Foi montada uma retaguarda, ou seja, a Prefeitura de Caratinga disponibilizou 6 ambulâncias, tem 6 ambulâncias de plantão, aguardando qualquer paciente que possa ser transferido. Os médicos, os obstetras continuam na maternidade, os cirurgiões continuam de sobreaviso e os ortopedistas também. Então, aqueles casos que são considerados urgentes, mas que ainda dá tempo de serem encaminhados, já existem convênios com o Márcio Cunha. O Jornal Regional de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima edição. Até lá!